E aí, pessoal? Vamos começar mais uma live de, do curso de graduação da Anhanguera de Administração, sexto período. A disciplina hoje é Gestão de Pessoas. Então vai ser também, né? Vamos tentar ver o que é, rever o que a disciplina foi nesse período agora, certo? Vamos ver lá, começando pelo começo. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver é o que é que a gente vai transmitir, né? Bora lá. As reflexões iniciais. Como uma revisão, é porque essa disciplina já foi vista em 4 aulas diferentes. A primeira aula que vocês viram, assistiram, foi a introdução à gestão de pessoas, começando a entender as pessoas, de pessoas. A segunda aula foi plano de recrutamento e seleção. A terceira aula, programa de integração. A quarta e última, pesquisa de clima organizacional, o PCO. Então, essas aí, vamos tentar ver de uma maneira bem rápida aqui o que vocês viram, bem detalhadamente, em cada módulo desse. Mas, para o primeiro momento, vamos ver aqui as reflexões iniciais. Qual a primeira coisa que a gente poderia perguntar devido a essa disciplina? Por que estudar gestão de pessoas? Uma das respostas poderia ser para compreender a importância de cuidar de pessoas nas organizações, buscando assim um diferencial competitivo, ou seja, trabalhar as pessoas, valorizar as pessoas como um diferencial competitivo para a empresa. Segundo, para conhecer as estratégias de valorização criativas na área de gestão de pessoas, porque a gestão de pessoas já foi um departamento esquecido e burocrático. Hoje ele é estratégico e depende muito da criatividade. Ou talvez seja o gerenciador, o departamento gerenciador da criatividade das empresas. E terceiro, para conhecer sobre cultura organizacional. Se a gente pensar que a gente é do Ceará, do interior e tal, pensando o nosso curso para se tornar empreendedor, aí você tem que pensar, enquanto empreendedor, a maioria dos empreendedores começa só e tal, mas vai evoluindo, vai tendo sucesso, e aí passa a precisar contratar. Então, essa visão aqui é de quem contrata. A gestão de pessoas aqui está fundada no caso de gerenciar a sua mão de obra, certo? E aí, a primeira coisa que a gente precisa saber é definir, então, o que é gestão de pessoas. Então, gestão de pessoas é um conjunto que integra atividades que envolvem contratar pessoas, ou seja, se você contratar bem, você não vai ter problemas de demissão. Remunerá-las, avaliar o desempenho, proporcionar segurança e qualidade de vida no trabalho. Não só aquela questão da qualidade de vida, enquanto qualidade de vida do ser humano, mas esse ser humano ter qualidade de vida também no ambiente de trabalho. Até porque muitas pessoas passam mais tempo no trabalho do que no resto nas outras partes da vida. E o principal para a empresa, se é importante saber contratar, mais importante hoje, com seus talentos, é manter esses talentos na empresa. De uma forma mais organizada, a gente pode dizer então que gestão de pessoas envolve processos complexos e para que ocorra a efetiva implantação é preciso haver a conscientização da direção da empresa sobre a filosofia e a cultura que orienta as políticas, define as condutas e os procedimentos de gestão de pessoas. Ou seja, o departamento de pessoas não pode ser mais uma coisa isolada da empresa e muito menos da direção. A direção, ou seja, quem manda da empresa, tem que estar harmonizado com as políticas desenvolvidas e gerenciadas pelo setor de gestão de pessoas. Nesse sentido, e pela uma realidade da evolução moderna, impacta diretamente na globalização. Antigamente você poderia pegar e pensar só no seu ambiente, no seu mercado consumidor da sua empresa, ali localmente. Consequentemente, as pessoas que trabalhavam para você tinham que dominar aquela cultura local. Mas com a globalização, onde a concorrência é hoje mundial, a sua gestão de pessoas tem que ter essa visão de globalização.
E o que é que a globalização trouxe? Automação na produção. Produção globalizada e produtos globais. Ou seja, o que é que a gente pode dizer com isso? Que a automação na produção é que hoje a maioria, enquanto de uma forma geral, né, a maioria dos processos produtivos, aqueles mais mecânicos, aqueles mais operacionais, hoje pode ser feito por máquinas. Então a mão de obra hoje, ela tem um outro viés. E é tanto que não se chama nem de mão de obra hoje, se chama de quê? De capital humano, um diferencial competitivo, onde não se pensa mais em contratar o indivíduo pela sua força de trabalho, e sim pela sua capacidade criativa de tomar decisões em prol da empresa. Outra coisa também é a produção globalizada. O que é que isso significa? Não é mais só que se pensa em vender para fora, vender para outras cidades, para outros países. Hoje, o sistema de produção também é globalizado. Se você é da área do comércio, você compra produtos de vários locais da China para revender no seu mercado interno. E quanto produtor, você pode ter empresa aí que tem matéria-prima de um continente, monta o seu equipamento em outro e vende no mundo todo. Ou seja, isso é o produto global. O produto global hoje ele não é mais como antigamente, onde era quase um produto personalizado. Você comprava produtos que a sua comunidade gostava ou precisava. Hoje, o seu produto ele tem que atender da melhor forma possível a maior quantidade de pessoas, de culturas e pensamentos diferentes. Você está aqui numa região, na Cruz, mas aí passa turistas de vários locais do Brasil ou do mundo que têm percepção diferente, têm necessidade diferente e o seu produto, ou seja, seu serviço, tem que estar lá para atender o local e os turistas. E a globalização também ele é sinônimo de que acesso de produtos e serviços importados com maior facilidade do que antes. Ou seja, muito mais fácil hoje. Você entra na internet, o que tem de site vendendo de qualquer lugar do país, e isso, então, hoje, ser competitivo de uma forma global é hoje um diferencial de competição no mercado. Na sequência, podemos dizer então, outra questão estratégica que apresenta desafio para a gestão de pessoas é essa tendência que a gente está falando aqui de uma constante globalização. E o que a gente pode dizer então é que a globalização é caracterizada por um processo de interligação de países em suas diferentes políticas, culturas, economia, entre outros fatores, né? Como eu falei, esse outro texto aqui embaixo é exatamente o que eu falei. Hoje, uma empresa global não é mais uma empresa multinacional. O negócio global, recursos materiais, componentes, são tudo terceirizados no mundo todo. Ou seja, você pode vender, comprar produtos de diversos locais e, consequentemente, como é que eu posso dizer? Vender no seu local, mas de uma forma globalizada, realmente, como está sendo dito aqui, né? Vou até terminar aqui. Ó. O negócio global, recursos materiais e componentes são terceirizados no mundo todo. Os produtos podem ser manufaturados no exterior e vendidos em muitos países diferenciados e talvez customizados localmente, ou seja, você produz internacionalmente em vários locais, mas quando vai vender, você customiza para atender cada mercado que você atende. E os impactos disso? Os impactos da globalização, grande competitividade aliada a novas e crescentes tecnologias. Os impactos da empresa faz com que os empresários comecem a ter uma visão de forma de como obter mais lucro. E como é que ele vai obter mais lucro? Substituindo a força de trabalho humano por máquinas, que fazem um trabalho de muitos homens em menos tempo. Esse resultado negativo a gente pode colocar como o quê? Gera um problema social, que é a precarização do trabalho, que no caso da gente aqui chegou, que teve a reforma trabalhista, e aí é um debate para outro setor. Então, isso gera mudanças na área de RH. Muitas mudanças aconteceram na área de RH. Os trabalhadores que eram então vistos como deveriam atender à execução de tarefas, né, obedecendo ordens de chefias autoritárias. Hoje, agora, o melhor caminho é o quê? Estruturar e adaptar as mudanças, agindo com um planejamento estratégico e buscando resultados. Ou seja, a mão de obra hoje, o capital humano, ele é um fator estratégico da sua empresa. Vamos só dar uma olhadinha aqui
nos comentários aqui, que estou vendo muitos aqui, possa ser que a gente precisa falar alguma coisa aqui. Vamos continuando aí. Na sequência, a gente pode dizer então que mudou os papéis do setor de RH, né? A gente pode dizer que de antigamente era operacional e burocrático. Aí evoluiu para quê? Para um setor de RH estratégico. Antes buscava controle da mão de obra, quem entrava, quem saía, pagamento, rescisão. Hoje trata como parceiros. Os colaboradores são parceiros. Antigamente o setor de RH tinha uma visão de curto prazo. Agora, uma visão de longo prazo. Antigamente era um setor burocrático, administrativo. Hoje ele é consultivo. Antes o foco era na função. Tinha que ter cada indivíduo para ocupar a sua função. Hoje o RH, o foco dele é no negócio. A gente precisa de talentos para que o negócio desenvolva cada vez mais. Antes era introvertido, era a RH, as regras do RH, todo mundo tem que seguir isso. Hoje o RH tem um foco estratégico e no cliente. Antigamente o RH era o quê? Reativo. Dava um problema e ia lá resolver. Está faltando gente, está precisando demitir, está precisando contratar. Agora o setor é o quê? Proativo. Ele se antecipa para que cada coisa aconteça da melhor forma possível. O foco antes era na atividade e agora, como toda empresa, o foco é no resultado. Certo? Então, para isso, o RH parou de contratar peças para engrenagens para uma máquina. E agora ele é um caça-talentos. Mas o que é talento? Talento denota alguém, né? Denota alguém que sabe fazer bem certas atividades, com habilidade, engenho e sucesso. O talento hoje está intimamente relacionado com a empregabilidade. Já dizia aqui Avenado. Então o RH então faz o quê? Qual é o objetivo, qual é a missão? Investir em gestão de talentos. Isso significa o quê? Investir em aprendizado, avaliações constantes, criação de planos de desenvolvimento, cumprimento de metas. É importante que a empresa trace um ciclo de desenvolvimento para a sua equipe, até para motivar e desenvolver, porque hoje em dia o RH ele contrata pessoas já talentosas, com grande potencial, e aí tem a missão para mantê-los na empresa, motivados e produzindo, continuar desenvolvendo esse potencial que foi identificado na hora da contratação. Aí o que é que a gente pensa? Se está falando em talento, como valorizar o capital humano, reter talentos e conquistar as vantagens competitivas? Esses programas que eu falei lá, né? De treinamento, capacitação, acompanhamento, esses programas traduzem a preocupação das empresas com a busca do comprometimento de seus colaboradores e aproximá-los, os colaboradores, dos objetivos estratégicos da empresa. Certo? Então a gente viu aí, tentamos nos situar dentro do conceito do setor de RH. No segundo momento, a gente vai pensar então, o que é que o RH faz? Qual é a primeira atividade do RH? Seria então recrutamento e seleção. Quais são as reflexões iniciais que podemos ter sobre esse setor? Sobre essa primeira atividade do setor de RH, que é o quê? Recrutamento e seleção. Por que estudar, então, recrutamento e seleção? Primeiro, para compreender os conceitos de recrutamento e seleção. Também para conhecer a importância do planejamento, do recrutamento e as etapas da seleção. Por último, conhecer fontes de recrutamento de pessoal, técnicas de entrevista, de seleção de desligamento. Ou seja, enquanto administrador, você pode trabalhar no setor de RH. E lá no setor de RH, uma das atividades mais importantes para o RH é ainda a seleção e o recrutamento de pessoas. Então, o que é recrutamento? Recrutamento é um conjunto de procedimentos que visa atrair candidatos potencialmente qualificados e capazes de ocupar cargos dentro da organização. A empresa realiza, por meio da divulgação de suas necessidades de contratação, oportunidade de emprego a quem pretenda ocupá-los. Ou seja, uma via de mão dupla, é um mercado. Você disponibiliza a oferta enquanto empresa e o trabalhador competente se qualifica, se credencia, né, para ocupar aquela vaga. E aí você está fazendo o quê?
esse procedimento? É o recrutamento. A seleção vai ser escolher entre os candidatos o que melhor vai suprir aquela sua vaga. As fontes de recrutamento visam atrair os candidatos com maior qualificação para as necessidades da empresa. Aí nós temos, então, 2 tipos de recrutamento. Na verdade, 3, né? Os recrutamentos podem ser internos. Os candidatos são buscados dentro da própria empresa. Ou seja, as vagas são preenchidas por meio de quê? De remanejamento, promoção e transferência. Só o que é que pode acontecer? Você tem um empregado que está no setor operacional, vai passar para o setor gerencial, ou um gerencial vai assumir uma gerência, vai assumir uma chefia, a promoção, não é? Ou ele vai sair de um setor, de uma filial para outra, que é uma transferência. E aí você pode fazer esse recrutamento para essa vaga que você está precisando internamente através desses procedimentos. Mas pode acontecer o quê? De que a última vaga da onde você está tirando esse funcionário fique em aberto. Mas, e aí, esse em aberto você vai buscar onde? No recrutamento externo. Ou essa vaga ficou aberta, ou então uma vaga de gerência, e no momento, dentro da sua empresa, você quer sangue novo, quer modernizar, né? Quer ter novas visões. Aí você não faz o recrutamento interno, você faz o externo, buscando sangue novo para a sua empresa. Esse é o quê? O recrutamento busca candidatos através de anúncios em jornais, sites da empresa, por e-mail, indicação de colaboradores ou consultoria. Quando você liga, você faz uma seleção interna, remanejando ou promovendo. Aí aparece a vaga. E aí você vai buscar para suprir, para finalizar o seu processo no recrutamento externo. Então, quando parte foi interna e parte foi externa, a gente pode dizer então que o recrutamento foi um recrutamento misto, onde teve uma parte interna e uma parte externa. E aí você recrutou. E a seleção? Porque quando você recruta, você não recruta aquele candidato já específico. Já está certo. Você recruta a maior quantidade de candidato possível para selecionar o mais qualificado. Na seleção, é um processo decisório que é baseado em dados confiáveis para agregar talentos e competências capazes de contribuir no longo prazo para o sucesso da organização. O primeiro passo para a seleção é analisar os currículos. Por isso a importância de ter um currículo bom, né? Tanto bem feito quanto recheado, com formação, com experiência, né? E aí, o currículo é como se fosse um catálogo das suas competências para saber se a empresa, se você combina com a vaga que a empresa está precisando suprir. Aí qual é a forma também? Você tem o currículo, depois do currículo, para testar se essas competências que estão lá apresentadas, que você possui segundo o seu currículo, combinam na prática com o que a empresa precisa. Então ela faz o quê? Uma entrevista. Entrevista tem um papel de destaque na seleção. Permite que o contato direto com o candidato pode poder conhecê-lo melhor. E aí existem 4 tipos de entrevistas. A entrevista totalmente padronizada, aquela que segue um roteiro bem certinho. Tem a entrevista padronizada apenas nas perguntas, tem uma certa flexibilidade para deixar o candidato mais à vontade e para o entrevistador poder ter margem para poder adaptar para a realidade ali do momento. Mas as perguntas ainda são bem padronizadazinhas, tem que seguir o roteiro das perguntas. Tem entrevista livre ou não diretiva, aquela que normalmente acontece quando o negócio é pequeno ou quando o que é importante é como conhecer melhor como o candidato se comporta, já que o currículo já deixou claras as suas competências, e a entrevista por competência, quando você está procurando especificamente pessoas que precisam de ter bem desenvolvido certas competências, e aí você faz aquela entrevista para saber se aquela competência está lá no candidato e é a que você precisa. Então, escolha dos tipos de entrevista depende de acordo com a necessidade da organização. Dependendo de qual necessidade dela, ela vai escolher uma dessas 4. E aí também, dentro do processo seletivo, você pode fazer também uma dinâmica de grupo. A dinâmica de grupo, no processo seletivo, é uma atividade lúdica que visa colher dados comportamentais, potencialidades e dificuldades do candidato. É aquela questão de ver se está batendo, né, o comportamento do candidato com o que está lá contado sobre ele no currículo.
E o objetivo é o quê? Observar como os candidatos participam e interagem, demonstrando suas competências e habilidades a partir da solução de situações apresentadas. E aí você pode também ver aí como eles se comportam dentro de problemas naturais da empresa. Você pode pegar uma coisa que aconteceu com a empresa para ver como ele proporia uma solução e como ele lida, como ele trabalha em equipe. De novo, o som é o equipamento aqui, a minha placa de áudio que se desliga do nada. Mas vamos continuando. Isso é problema do ao vivo. Então, ferramentas de seleção. A gente deve evitar. Essa ferramenta que a gente falou aqui, um dos 4 tipos de entrevista, o currículo, a dinâmica. É interessante que se use várias ferramentas. Uma só pode ser tendencioso. Então, a escolha do candidato deve ser feita considerando vários critérios, inclusive subjetivos. Contratar pessoas é um processo científico e válido. E aí, se o processo seletivo é importante, e aí temos também o processo de manter, de remuneração, mas aqui dentro do contexto da disciplina, ela falou das duas pontas. Da questão da contratação, seleção, e agora é importante também a entrevista de desligamento. Ou seja, quando você vai demitir ou o funcionário se demite, é interessante saber o porquê de como isso aconteceu. Então, a entrevista de desligamento é uma ferramenta de gestão. É possível verificar muitas informações e impressões de diversos perfis de profissionais. Verifica-se o clima organizacional, ou seja, dependendo do que o funcionário diz porque está se desligando da empresa, você pode ver se o seu clima organizacional está positivo ou está precisando melhorar. Fatores que podem ter levado ao desligamento por pedidos voluntários de demissão são os mesmos que desmotivam e levam à queda da produtividade. Ou seja, dizem que muitos profissionais eles não se desligam da empresa, eles não pedem demissão da empresa, pedem demissão do seu chefe imediato. Ou seja, o clima organizacional é tão desfavorável que ele prefere procurar outro meio. Ou seja, é a questão da desvalorização. Então, ações que podem estar acontecendo, um chefe que não valoriza o desempenho os diferenciais do seu profissional, dentro de uma crise como essa aqui nossa, aqui do coronavírus, trabalhar offline, online e tal, à distância. No nosso caso é porque a disciplina, a universidade já é à distância. Mas se você pensar numa escola, nas empresas que são presenciais e hoje estão se destacando vários funcionários, com certeza estão se destacando mais do que outros por esse home office, e aí a empresa não enxerga isso, não valoriza isso, né? Aí possa ser que esse profissional se desmotive e procure outros, porque do mesmo jeito tem muito profissional para que a empresa possa escolher, também tem muita empresa que o profissional pode escolher, porque é como ele está dizendo aqui, talentos. É uma meta da empresa hoje mantê-los. Empregado, mão de obra, mecânica, vai vem 18. Mas talentos, pessoas que fazem a diferença dentro da sua empresa, esses aí dificilmente vão ficar desempregados e dificilmente não tem convites para outros projetos. Então, você como empresário, como gestor de RH, saber porque seus funcionários estão saindo é importante para não perder mais talentos, já que perdeu esse. Claro que vai ter aqueles que você deu graças a Deus, né? Mas o problema é quando começa a perder os talentos, o diferencial das empresas. Porque você pode ter o melhor computador, pode ter os melhores produtos. Se for uma empresa de vendas, se você não tiver vendedor qualificado, que se destaque e conquista, os seus produtos ficam lá empancados. No caso de uma empresa de educação, né, você pode ter as melhores ferramentas. Se não tiver o profissional que interaja, que entre em contato com o seu alunato, o alunato se desmotiva e aí você perde receita. Uma das coisas que a gente pode pensar nesse sentido, então, é o quê? A entrevista de desligamento é um momento difícil para a empresa, se perder o talento, mais difícil ainda para o profissional que precisa sair ou foi demitido também, né? Pode ser que ele seja ruim ser demitido. Mas é um momento excelente para você saber como sua empresa está no quesito de reter talentos. Então, contribuir com ações pontuais para a melhoria do clima, dos processos e da rotatividade de pessoal. Isso é dos resultados de fazer entrevista de desligamento, né?
E aí, mas assim, a criatura vai sair mesmo? Por que fazer a entrevista? Quais são os objetivos? Vamos ver aqui, ó. Avaliar a satisfação e a opinião do profissional quanto a processos e práticas gerais adotadas pela empresa. Então você vai poder ver de uma pessoa que está saindo, já não tem mais nada a perder, o que ela diz sobre suas práticas e processos. Você também pode ver a conduta da liderança. Você pode ver quanto da liderança, da gestão local, aquele chefe imediato, contribuiu para o seu funcionário. Se ele é um talento, pedir para sair, ou se ele não foi desenvolvido, se ele é uma peça que precisava ser colocada para fora, mas ele poderia ter se desenvolvido. Quanto foi que a chefia não soube desenvolver o seu colaborador? Trabalho com a equipe, ou seja, quanto a equipe está harmoniosa, harmonizada para produzir para a empresa e querer ser parte da empresa. Condições de ambiente de trabalho, saber o que é que a pessoa está se desligando, o que é que ela acha das ferramentas, do material que ela tinha para trabalhar, não é? E principalmente para as políticas organizacionais precisam ser corrigidas, aperfeiçoadas ou mesmo melhoradas. Ou seja, a partir do que as pessoas que saem da sua empresa dizem, você pode rever as suas políticas e aí melhorá-las. A realização da entrevista de desligamento deve ser realizada em todos os que saem da organização, seja por demissão ou solicitação do próprio colaborador. Quando é a solicitação do colaborador, é importante, ou seja, qual é o objetivo principal da entrevista? Conhecer as razões, como carreira, se ele teve uma oportunidade melhor, foi convidado para uma coisa melhor. Uma melhora não pode ser, ele foi convidado para outra coisa, por um salário melhor, mas às vezes por ter desafios melhores, por ter melhores condições de trabalho, porque a empresa é mais reconhecida. Às vezes não é só questão da remuneração. Às vezes ele vai sair porque não gosta do estilo de liderança. Às vezes ele não tá, a cultura, ou seja, o que a empresa prega não combina com o que ele quer passar enquanto profissional. Porque do mesmo jeito que uma empresa que tem profissionais ruins vai gerar uma imagem ruim, um profissional bem qualificado é uma empresa que está com a imagem ruim, o profissional pode pensar, a empresa está queimando a imagem, a minha imagem. Então ele pode também sair, inclusive, por não combinar com a cultura e o clima organizacional da empresa. Então essa entrevista vai lhe dizer isso. Mas se for porque a empresa demitiu o colaborador, qual é o interesse nele, então? Passado o momento daquela chateação, né, que você está demitido, depois eu fico chateado e tal. Aí, passando disso, você convida ele para conversar e saber e explicar, né, o porquê, os pontos pontuais que acarretaram a demissão daquele funcionário. Foi uma conjuntura social, econômica, né? Recessão, teve que diminuir o quadro de funcionários, ou o funcionário não estava dando tudo que a empresa precisava dele, mas aí ele não estava dando, porque a empresa não estava dando condições, não capacitou, não disse o que, é que esperava dele, né? Então você vai poder saber quanto a empresa teve culpa da demissão daquele funcionário enquanto processo de RH. Certo? Então isso aí a gente viu o processo de seleção, recrutamento e entrevista de desligamento. Na sequência, a gente vai ver o que agora? Por que, na reflexão inicial, por que estudar programa de integração? Certo? Compreender o funcionamento do mercado de trabalho e do recrutamento e do recurso de pessoas. Qual o impacto no colaborador? Outra coisa também, qual a relação entre o mercado de trabalho de recursos humanos e o programa de integração de pessoas. Mas o que é esse programa de integração de pessoas, né? Se a gente pensar a integração, você pega um colaborador novo, ou até um que já está, aquela rotina, que já está desgastante, a pessoa está pensando até em trocar de emprego porque está naquela mesmice, não evolui nada. Aí esse momento de integração, se é um funcionário novo, ele poder entender como é que a empresa funciona, o que é que a empresa espera dele, o que é que a empresa oferece para ele e o que é que ele pode fazer pela empresa. Isso pode ser um diferencial gigantesco em você ter um bom funcionário ou um funcionário que já você vai ter que demitir ele. Outro processo de integrações periódicas com funcionários já contratados seria revitalizar o compromisso e a motivação enquanto objetivos estratégicos da empresa. Mas e o mercado de trabalho?
O mercado de trabalho determina o comportamento das organizações. Tipo assim, se tiver muita mão de obra disponível, você pode exigir mais. Se você está precisando de funcionários específicos, mas o mercado está escasso, você vai ter que ser mais flexível e dar mais condições, oferecer mais oportunidades para não perder ou conquistar aquele empregado. É o mercado de trabalho que ocorrem as transações e negociações e os relacionamentos. É o mecanismo de oferta e procura. É a característica principal de todo o mercado. Nesse mercado, que as vagas são oferecidas pelas diversas organizações. Você tem um mercado de trabalho, aí a empresa divulga as vagas que ele tem e os colaboradores vão lá se candidatar para saber se são qualificados para atuar na empresa e contribuir com o sucesso de ambos. Vamos ver aqui, ó. Mercado de trabalho, oferta e procura. Mercado de trabalho, oferta, comparando com o mercado de trabalho, procura. Se o mercado de trabalho tiver excesso de quantidade de vagas, o que é que acontece? Quem tem que flexibilizar ou melhorar a oferta é a empresa. Competição entre empresas para obter candidatos. Se tem excesso de vagas, acontece o quê? Competição entre as empresas pelos melhores candidatos. Se você precisa competir com outras empresas por aqueles candidatos, o que é que vai acontecer? Investir em recrutamento. Você vai tentar trabalhar um processo de recrutamento que conquiste melhor os seus candidatos. E aí, redução das exigências do candidato. Você começa a aceitar pessoas que têm potencial e você vai desenvolver esse potencial, né? Já não espera que ele já venha com experiência, com grandes projetos. Se tem você está prezando muito, tem pouco funcionário, pouco candidato disponível, você já começa a achar que, não, se ele tem potencial, a empresa treina. E aí, dá ênfase no recrutamento interno. Já que tem pouco candidato no mercado, vamos ver aqui os talentos que tem dentro da empresa. Mas, se for ao contrário, insuficiente quantidade de vagas ofertadas para os candidatos. Ou seja, as empresas estão precisando de menos candidatos do que está disponibilizado no mercado. Aí falta de competitividade entre as empresas para obter candidatos. Ela relaxa, né? Tem muitos aí, a gente pega os que a gente precisa. Isso faz com que a redução no investimento de recrutamento. Faz aquela entrevista, pega currículo, avalia, pega os currículos são bons para fazer entrevista rápida ali. Aumenta a exigência do candidato. Candidatos em que só potencialmente pode ser bom, a gente quer uns que tenham comprovação que sejam excelentes. E a ênfase no recrutamento externo, para sangue novo. Certo? E o mercado de RH, oferta e procura. Mercado de RH com foco na oferta. Excessiva quantidade de candidatos. Competição entre candidatos para conseguir o emprego. Isso é você não pensando na visão da empresa, pensando na visão do candidato, né? Rebaixamento das pretensões salariais. Se você está precisando trabalhar, tem poucas vagas, você começa eu só quero trabalhar a R$1.000 a hora, mas não está ninguém contratando, você já começa a aceitar 25, 21. Baixo absenteísmo, ou seja, tem menos falta, né? As pessoas não querem perder o emprego. Tem medo de perder o emprego, ninguém quer mais medo. Candidato aceita qualquer oportunidade de emprego. Às vezes a pessoa ela é qualificada, tem pós-graduação e tal, mas aceita um cargo com menos exigências de qualificação para poder tentar crescer na empresa. O importante é estar dentro. Mas se o mercado de RH for de procura, né? Tiver insuficiência de candidatos, o que é que acontece? Fica a competição entre os candidatos, falta, ou seja, você tem pouco candidato, cada um vai escolher as melhores vagas, né? Aí ele começa a procurar vaga, os que pagam melhor, né? Facilidade de conseguir emprego, né? Então, não quer aqui, não está querendo pagar o que eu quero, vou procurar no outro canto. E os candidatos escolhem entre as diversas oportunidades de emprego, certo? E o programa de entrega, então, para você não ter esse problema de perde, sai, entra e sai, você tem que ter um programa de integração interessante. Então, nós temos a integração ou socialização, treinamento para inserir o novo colaborador dentro da empresa. Programas de integração, conhecer a cultura, os costumes da organização, valores, princípios que norteiam o negócio.
o diferencial de cada empresa. É diferente para cada empresa, né? A liderança imediata acompanha, mas a área de RH é a responsável para traçar diretrizes para esse programa de socialização. Programa de integração. São duas partes do programa de integração. Tem a ambientação, que é menor, que menor de duração, é aquela para a pessoa conhecer, se situar dentro da empresa. Normalmente é um único dia, as informações sobre benefícios, horários, direitos e deveres, estrutura e a história da empresa, principais políticas e procedimentos, entre outros. Aquela assim, conhecer teoricamente e localmente a empresa. Já a integração em si é mais ampla e mais demorada. Aquela questão de como o empregado vai se inserir no dia a dia e nos processos da empresa. Visa facilitar a integração do novo colaborador à equipe de trabalho e também fazer entender a cultura da empresa, as normas, as políticas, as pessoas com quem irá se relacionar, para não ter conflitos, né? Informações sobre a programação. Informar sobre programa de integração. Informar a missão, visão, os valores e definir a organização e seus objetivos. Outra coisa importante que na integração é informado, o novo integrante conhecerá as normas e os princípios que permeiam a organização, a história da empresa, a fundação e o seu desenvolvimento. Ou seja, topificando o que eu falei anteriormente. Programa de integração, programa de acolhimento, de boas-vindas pode marcar o início de um saudável relacionamento profissional. Aquela questão, se você tiver um bom programa de integração, pode ser uma diferença entre um bom funcionário, que vai contribuir muito e durante muito tempo, e um funcionário que você vai ter que trocar já já. Investir em programa de integração, diferencial que coloca a empresa em posição de destaque perante candidatos que se preparam e buscam a valorização e contribuir para a empresa. Mesmo que você esteja num momento que tem muita mão de obra, mas dentro dessa mão de obra tem muita mão de obra que precisa de ser muito lapidada, muito trabalhada. E às vezes você tem uma joia dentro da sua empresa, bem qualificado, bem remunerado, bem integrado, e é importante manter esse funcionário lá, porque é muito mais caro você ter que reconstruir, você perde um funcionário, contrata outro com grande potencial, mas tem que junto com ele, crescer e desenvolver esse funcionário dentro da sua empresa, que ele passe a integrar. É muito mais barato você manter um funcionário já integrado e de boa competência do que pegar um e ter que refazer todo o investimento. E aí, uma das formas de difundir a informação é com um manual de integração. Ele precisa indicar aos seus colaboradores quais os comportamentos, as ações, as condutas que devem ser apresentadas. Ou seja, está por escrito o que espera do funcionário. Precisa atualizá-lo sobre as políticas e a história da organização. Precisa que seja entregue para cada colaborador. Aquele negócio, tá na internet, tá lá no site. É interessante que seja um ritual onde está aqui, ó. O que a gente espera de você é isso. E eu escrevi para você entender que é importante seguir esse passo a passo. Então, o manual de integração. Ele pode ter uma mensagem de boas-vindas, o histórico e a história da organização, a missão, a visão e os valores, direitos e deveres, quais são, dados referentes à jornada de trabalho, registro e controle, locais de utilização e de movimentação, segurança e prevenção de acidente, programa de treinamento, benefícios oferecidos. O manual de integração, basicamente, é bom ter essas informações. Alternativa de programa de integração. A técnica de integração pessoal da empresa se inicia desde a contratação. Então, no momento que você faz aquela dinâmica lá, seleciona o candidato, já você pode pensar, ali é o primeiro passo no programa de integração. Está integrando, está recebendo, está contratando o candidato. A empresa pode adotar uma política de escolher um determinado dia do mês para que todos os colaboradores contratados num período iniciem sua atividade juntos. Aquela questão, né, de receber. Você, num setor que você vai receber 2, 3 funcionários, recebe um em cada dia. Você marca um dia para que todos, mesmo que tenham feito entrevistas em períodos assim, curtos, de diferença de um para o outro, você marca que todos começam no mesmo dia para ter aquele momento de acolhida daquele funcionário e todos recebam, ao mesmo tempo, aquele processo de integração. A empresa também pode optar por aplicar um programa de integração
à distância, por meio de programas de desenvolvimento. Ou seja, tem um site, tem um EAD, né? Onde vai a parte teórica sobre a empresa, ele pode ler, estudar e ter aquela interação, aquela dinâmica, videoaulas, YouTube. E aí, quando ele for para o dia na empresa, ele já vai conhecer, teoricamente, o que se espera dele. E aí, o programa de integração. Os programas de integração são elaborados de acordo com o objetivo, culturas, especificidades de cada organização e seu negócio. Cada programa de integração tem que ser desenhado para cada empresa. E o programa familiariza o colaborador com o quê? Com a linguagem da organização, com os costumes, código de conduta, a estrutura, produtos, serviços, missão e valores da empresa. Cada empresa pode ter e deve realizar sua própria método de aplicação do programa de integração. Tipo uma empresa pequena, que você vai contratar um primeiro colaborador, é aquele esquema que você passa o dia com ele, ensinando, falando, conversando, mostrando como é que tudo acontece de uma forma mais amigável, sem cobrar, mais como educador, né? Isso também é um programa de integração, se você pensar no pequeno empreendedor. Aí vamos ver aqui 3 casos que o material didático passou como exemplos de segmentos e o seu processo de integração. Um deles é aqui o segmento da construção civil, da saúde e da tecnologia da informação. Na construção civil, o destaque no processo de integração é o destaque para os requisitos de segurança. Apresenta NR18, EPI, EPC, ou seja, é muito importante na construção civil. Normalmente se contrata principalmente pessoas profissionais de ofício, né? O pedreiro, o pintor, que já sabem fazer o serviço. Aí eles focam o quê? Na capacitação, na integração, mostrando quanto a empresa se preocupa com a questão de segurança, EPI, tanto para a questão de multa trabalhista, como para evitar o acidente. É tanto que em obras sempre tem aquela plaquinha, né? Aquelas empresas operacionais, tantos dias sem acidentes, que é interessante, é 0 dias sem acidente. Já no programa da área de saúde, as informações comuns a todas as áreas de hospitais e as informações específicas como, ou seja, quando o empregado que vai trabalhar na área de saúde, é importante ele rever como as regras gerais, que já são normatizadas, como é que aquela empresa, aquele hospital, trabalha as normas gerais, né, para a área de saúde, como o Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, o SCIH, e o Serviço especializado em Engenharia, Segurança e em Medicina do Trabalho, o SESMET. E aí isso aí é para a área de saúde, mas todas as empresas que têm área de risco, né, ele tem, e dependendo da quantidade de funcionários, pode ser que seja interessante ter uma CIPA e tal, né, e aí acaba indo no SESMET. Mas na área de saúde é meio que padrão. E na área de tecnologia já é uma coisa assim, mais que as pessoas trabalham mais criativa, mais individualmente. Aí no processo de integração, o segmento tecnológico, o que eles visam? Fundadores, ano de fundação, principais serviços prestados, principais clientes. Ou seja, é uma questão de tentar fazer aquele profissional conhecer como a empresa funciona. O quadro de colaboradores, as perspectivas de cada departamento, a política de qualidade e certificação, que em muitos setores da informática, uma certificação é mais importante que uma graduação ou uma especialização. Benefícios sociais, pagamentos de salário, cartão de ponto, procedimentos quanto à falta ao trabalho, entre outros. É muito importante porque como é um setor mais complicado de trabalhar o RH, né? E os procedimentos administrativos. Certo? Então a gente vai para a última parte agora para ver se a gente consegue finalizar. Espero que esteja sendo positivo, né? Essa revisão. Espero que contribua para vocês para amanhã, certo? E espero que tenha todo mundo assistindo e prestando atenção, né? Bora lá. Para a última parte. Reflexões iniciais. Por que estudar então pesquisa de organização operacional? Ou organizacional? Conhecer o conceito de motivação e satisfação do trabalho. Compreender o que é pesquisa de clima organizacional e aprender a elaborar uma pesquisa de clima organizacional. E por último, compreender o conceito de clima organizacional. Então, bora lá. Os fatores que influenciam na satisfação organizacional: a motivação. Empresas estruturadas, né, já com o seu quadro de funcionários já bem estabelecido,
às vezes pode perder, não no sentido de demissão, perder aquele profissional trabalhando no seu máximo, por uma simples questão que ele anda desmotivado. Mas o que é a motivação? A teoria da motivação humana de Maslow destaca uma hierarquia de necessidades que devem ser satisfeitas para a completa realização do ser humano. Aí tem a base da pirâmide, a fisiológica, a questão de segurança, a questão de necessidade de alimentação, sono, aí a segunda, segurança, a terceira, a filiação, a quarta, estímulo e a autorrealização. Muitas empresas, elas estão com seus profissionais, principalmente hoje, né? Se você pensar naquele profissional operacional, com pouca instrução, sempre ele estava ali para você manter ele motivado, era trabalhando ali a base da pirâmide, segurança, as necessidades fisiológicas, ter cuidado com a alimentação, com descanso e tal. Mas hoje, com o seu quadro de funcionários, você precisando de pessoas que pensem, que trabalhem, que sejam estratégicos, a motivação está bem mais no topo da pirâmide, ali na estima, autoestima, realização pessoal. Às vezes, tá tudo legal, mas você não está se sentindo realizado naquela empresa, você prefere, às vezes, ganhar menos e ter uma satisfação pessoal, e aí você troca de empresa, e aí o RH fica, porque você tem tudo. Mas não tem aquela satisfação e realização pessoal que você poderia ter, ou espera ter, trabalhando numa empresa. Às vezes simplesmente porque a empresa não reconhece o profissional quanto à sua potencialidade. Às vezes ele, no caso de empresas de vendas, de produção, tem a questão que ele pode estar almejando um cargo de liderança, gerência e tal, e ele está muito operacional, né? Ou então ele tem uma qualificação que ele entrou na empresa e cresceu, se capacitou, e a empresa não enxergou isso e não está aproveitando as novas competências que ele adquiriu enquanto trabalhava na empresa. E aí nós temos aí também a cultura organizacional. Reúne as políticas internas, as crenças, valores, ética, os valores éticos e morais que influenciam o comportamento da organização, tomando o clima mais positivo ou negativo. Por exemplo, teve um tempo, que eu acho isso absurdo, mas teve um tempo onde o bicho-homem poderia assediar as mulheres como se isso fosse bonito, né? Hoje até é crime. Mas será que ainda hoje existem empresas que aceitam isso de uma forma natural? Né? Ou coisa assim mais capciosa, mas assim, coisa no dia a dia mesmo. Você ter aquele cuidado com o meio ambiente, evitar produtos descartáveis, trabalhar a questão da sustentabilidade. Às vezes, isso para um profissional bem qualificado influencia no interesse dele pela empresa. E o clima organizacional. Nós vimos aqui a motivação, a cultura organizacional e agora o clima organizacional. O clima organizacional reflete como o ambiente é percebido, se é tenso, favorável, positivo ou agradável. Aquela questão, você às vezes está na empresa, está tudo bem, mas a forma que é passada a informação ou a forma que o cotidiano acontece faz com que você fique tenso, fique chateado, não se sinta valorizado, e isso pode refletir na sua motivação. Então, o clima organizacional é como é percebido o ambiente. O clima organizacional reflete a atmosfera psicológica que envolve a empresa e os funcionários. Às vezes você pode estar lá, você tem, no caso de uma empresa de escola, tem a sala, tem os alunos, tem o material, tem a lousa, tem o vídeo, tem o data show. Mas ninguém aguenta estar lá. Então, às vezes até o próprio aluno, né, não consegue estar lá. Aí às vezes está faltando aquela visão humana, aquela visão de perguntar como você está se sentindo, porque você pode, no caso do cliente, o aluno, né, se for uma empresa particular, ele pode, só me vê aqui como um boleto. E aí, será que a direção, de vez em quando, passa na sala, perguntando como está, o que é que estão se sentindo, o que é que pode ser melhorado? Ou seja, escutar o aluno, escutar o seu cliente interno e o seu cliente externo, isso, o simples fato de escutar pode mudar totalmente o clima organizacional. E o clima organizacional, a cultura organizacional, é responsável, em parte, pelo clima organizacional. E a percepção do colaborador sobre o clima organizacional determina a satisfação em relação à empresa.
Então, a percepção que o funcionário tem sobre o clima da organização vai determinar se ele está satisfeito ou não em relação à empresa. Olha aí, uma dica muito importante para quem é empreendedor, para quem é gerente ou para quem pretende ser um dia, né, gestor de RH. A percepção do colaborador sobre o clima organizacional vai dizer o que se ele se sente satisfeito ou não com a empresa. Tá vendo? Passando bem longe da questão do salário, né? É tanto que para Heisenberg, o salário ele é essencial, ele é importante, mas ele é higiênico, ele não é muito motivacional. A falta de salário, ou salário pouco, desestimula. Mas o salário por si só, ele não estimula, ele não motiva. É outros fatores que motivam. Os elementos e o clima. Os elementos que indicam o estado do clima organizacional. Ambiente físico da organização. Às vezes você é um profissional, sei lá, você é uma costureira. Aí todo dia você chega, você tem que puxar sua máquina para um canto, tem que tirar um monte de breguete em cima dela. O clima. Ou então você é um professor, aí chega, você não sabe qual é a sala que você vai dar aula. O equipamento não está lhe esperando. Isso desmotiva. A questão ergonômica. No caso do professor que trabalha em pé, mas no caso da empresa, do aluno, né? Se as cadeiras são desconfortáveis, se o ar-condicionado é muito quente, ou muito frio, né? A atuação da liderança, a liderança não enxerga, ou lhe trata como massa, ou não sabe liderar, né? Acha que é chefe, que todo mundo tem que lhe obedecer, né? Bora lá, mais uma vez ficou sem voz, mas vamos lá, continuando. Só pegando aqui da setinha aqui. Espero que tenha sido aqui, nesse setor aqui, que ficou sem voz. Então, na remuneração é importante, possibilidade de desenvolvimento da carreira. Aquela questão. Você está na empresa, não está se sentindo mais contribuindo. Você está se sentindo mais preso do que colaborando. Você está sentindo que a sua carreira está presa, que você pode ter várias oportunidades e melhorar em outro setor ou em outra empresa, né? O trabalho não é mais desafiador, ou seja, se espera muito pouco de você, ou as condições de trabalho não lhe dão condições de você fazer um trabalho que você sabe que poderia fazer melhor. A comunicação está lá, as informações estão lá, todo mundo está vendo o que é para ser visto, mas ainda assim a empresa tem que ter uma política de comunicação exemplar, escutar e comunicar as informações. Ter aquele momento onde você para, olha, olho no olho e fala com o seu cliente externo, o seu cliente interno, né? O seu cliente que compra e o seu cliente que produz para você. Isso pode mudar totalmente o clima organizacional. O estilo de gestão, não é? Aquela gestão reativa, aquela gestão que parece mais perdida do que gestora. Então, uma pessoa que assume o cargo de liderança, ela tem que saber gerir, né? E o relacionamento interpessoal não é que fica todo mundo se abraçando, se agarrando, mas a relação, está todo mundo no mesmo ambiente e isso não ser desconfortável é muito importante no ambiente corporativo. E aí, com tudo isso, para saber disso, para saber como anda isso, você tem que fazer a sua pesquisa de clima organizacional. A forma mais completa e eficaz para perceber o ambiente profissional é a pesquisa de clima organizacional. Aplicar a pesquisa de clima organizacional, PCO, ferramenta de gestão extremamente útil para a tomada de decisão. Os objetivos, então, da pesquisa de clima organizacional: apontar os aspectos positivos da empresa, apontar aspectos que devem ser desenvolvidos. Talvez toda empresa, talvez não, como está dizendo aqui, toda empresa periodicamente tem que fazer essa pesquisa, mesmo que seja de uma forma informal ou uma forma mais arcaica, mas tem que ser feita para saber isso, saber os pontos positivos e os pontos devem ser melhorados. Aprimorar os pontos de fragilidade, isso retém colaborador e retém cliente. Reforçar aqueles pontos que são vistos como positivos na visão dos colaboradores. As vantagens de se aplicar uma pesquisa de clima organizacional: melhorar a percepção e o engajamento do colaborador em relação à empresa. Só o fato de fazer a pesquisa e o colaborador se sentir ouvido já contribui. E se essa pesquisa der resultados no que ele acha que precisa ser melhorado, aí ele fica muito mais motivado ainda. Os colaboradores gostam de saber o que a empresa se importa com o que eles pensam. Melhora a motivação. Ferramentas para a pesquisa. Ferramentas para a pesquisa, vantagens e desvantagens. A entrevista
requer mais tempo, pesquisa realizada individualmente, né? A oportunidade de que o colaborador dá a oportunidade que o colaborador dá de dar sua opinião, se expressar de forma aberta, acompanhada por um profissional que o deixa à vontade para falar, dizendo o que pensa a respeito da empresa. Também você faz aquela entrevista, pergunta, faz aquela reunião, a pessoa começa a falar e já tem 50 justificativas, ou começa a ser arrogante com as opiniões, isso aí não é uma pesquisa operacional. A pessoa se fecha e não fala mais nada, e você não vai ganhar com o que você poderia escutar do seu colaborador e o que você poderia melhorar. As perguntas podem ser abordadas sobre gestão, comunicação, trabalho em equipe, né? Ou seja, são os temas que você pode abordar, já preparar o questionário da entrevista. Outra forma também que você pode fazer é o painel de debate. É mais econômico, talvez mais rápido também, porque em vez de você entrevistar de um em um, você pode fazer grupo de 5 a 10 pessoas. Se sua empresa tiver 5 ou 10, né? Você consegue fazer tudo de uma vez. No mesmo tempo é que vão conversando com o avaliador, expondo o que pensam sobre determinado tema. São realizadas as anotações, são analisados pelo comitê de avaliação e os questionamentos podem estar sobre a ferramenta de sigilo. Dizer que, né, tudo que for dito ali vai ficar ali, né? É difícil. Outra ferramenta que é a mais que se espera que seja mais eficiente é o questionário. É uma ferramenta mais visual, é mais prática, preserva o anonimato, ou seja, se espera que num questionário o colaborador fale mais abertamente, né? Principalmente se ele for criticar, porque ele acredita que está protegido, né, pelo anonimato. E a ferramenta, é importante que a empresa defina como irá coletar as informações. Se é questionário, se é entrevista, se é painel de debate. A maneira mais prática de se aplicar é o questionário. E também para tabular os dados e analisá-los. As dimensões e as perguntas deverão ser feitos e discutidos com a direção. É feito pelo RH, mas a direção que diz o que é que quer saber, né? As considerações sobre a pesquisa de clima organizacional. Não é possível copiar de outra empresa. Cada organização tem que ser ver suas próprias necessidades e procure não ultrapassar 10 itens para realizar a pesquisa. Tópicos verificados. As empresas geralmente adotam esses tópicos. Significado do trabalho realizado pelos colaboradores. Tipo, se eles perguntam sobre salário e benefícios, estão gostando, o que pode melhorar. Integração dos departamentos, se você consegue ver, entender a importância e os procedimentos de cada departamento, tipo departamento de RH, departamento financeiro, departamento operacional. Se o empregado, independente do seu departamento, ele consegue ver a importância e a integração entre os outros, né? Liderança e comunicação, o que é que o colaborador está achando da liderança e do sistema de comunicação que a empresa adota. O progresso profissional, o que é que ele está achando do desenvolvimento profissional dele dentro da empresa. Relacionamento interpessoal, o que é que ele está achando do relacionamento interpessoal dentro da empresa, entre colaboradores de mesmo nível, entre os colaboradores e suas chefias imediatas e as mais de um maior nível hierárquico. Se pelo menos ele viu alguma vez, né, algum superior hierárquico, e esse notou que ele existe. Procedimentos de decisórios, ou seja, como é que o colaborador enxerga, como é que a empresa toma uma decisão, ambiente profissional, como é que ele está o ambiente profissional, se está favorável, e qual é a visão dele da empresa, e o que ele acha que o público vê da empresa, que pode chegar ao ponto de o funcionário achar que está sendo queimado pela imagem da empresa, né? Questionário da pesquisa. Define, junto à direção e os gestores e o comitê, quais as dimensões serão pesquisadas, tipo aquele monte de coisa, não é para ser feito tudo de uma vez, né? Você pode pegar os pontos que agora você acha que é preciso importante saber sobre a empresa. E não é viável que se avalie sim e não. Assim, é interessante que as pesquisas sejam ABCDE, múltipla escolha, tenha perguntas abertas também, né? Mas nunca sim não. O que pode ser, então? A gente pode pegar o questionário graduado. Tipo, você faz uma pergunta, aí o funcionário pode responder que sempre, quase sempre, raramente, nunca, não tem uma opinião sobre isso, ou então
excelente, ótimo, bom, regular, ruim, não é? E aí, cada resposta dessa vale dizer uma informação. E aí, na tabulação, ou seja, você pode tabular, você pega os questionários de todo mundo, aí você pode tabular por região. Tipo, se você tem uma empresa, tem uma filial no Acaraú, tem uma filial no Mar, aí você pode fazer as pesquisas, e aí quando for tabular, você tabula pela região. O que é que os colaboradores do Marco pensam? O que é que os colaboradores do Acaraú pensam? Ou então por diretoria, né? O departamento financeiro, qual é o que se espera? O que é que os colaboradores estão esperando? Por diretoria, por departamento, por unidade, por nível hierárquico, regime de trabalho, faixa etária, dependendo da realidade da empresa. E aí precisa da parametrização. Parametrização considera os seguintes aspectos. Respostas que correspondem a sempre, quase sempre, sim, mais ou menos, são indicativos que aquele colaborador está satisfeito. As respostas, raramente, não, nunca, indica que o colaborador não está satisfeito com o item questionado. Certo? A tabulação e análise dos dados. Os dados coletados precisam ser transformados em informações relevantes. A tabulação dos dados externos, tabulação dos dados, extrema importância, mede de forma estatística a percepção do colaborador a respeito da empresa. Depois que você pega as informações e não analisa, não trata para saber o que aquilo está lhe dizendo, é um trabalho perdido, um trabalho de burro. E eu digo trabalho de burro porque é de burro, mas a gente pensa que isso não acontece. Mas acontece muito. Empresas, até de médio porte, até grande, faz a pesquisa, mas não trata o resultado e nem faz nada com o resultado. Só faz porque burocraticamente acha que tem que ser feito. Às vezes contrata consultoria e aí a consultoria entrega o relatório, ele lê por alto e não atua em cima daquele resultado. É extremamente importante. O procedimento pode ser feito de forma manual ou eletrônica. Hoje em dia é tudo eletrônico, né? A tabulação pode ser feita considerando as seguintes variáveis. Ó, por questões, departamento, por diretoria, aquela mesma listagem lá, unidade, por regime de trabalho, aquela mesma coisa que eu já falei lá. Análise dos dados. O desdobramento nas interpretações de dados é fundamental. O número absoluto pode esconder informações relativas. Tipo assim, tantos por cento de pessoas disseram raramente, sempre. Mas você tem que analisar por que aquele setor disse isso. Né? Interpretar o que é que aquele valor quer dizer no contexto da sua empresa. As relações devem ser feitas para um completo entendimento da percepção de todos os colaboradores, considerando os critérios escolhidos. Tipo assim, se for regional, né? Esse item aqui, o Acaraú respondeu tanto, o Marco respondeu tanto. O porquê, se está igual, se está diferente, quem que foi mais, quem que está mais satisfeito, e o que é que significa. Isso é uma realidade da empresa, que é uma questão interna ou é uma questão externa. É uma questão pontual, temporária, tem que se relacionar e entender o que é que esses dados estão dizendo. E aí o relatório é um resultado final, né? Após a tabulação dos dados e a análise dos resultados, deve-se realizar o relatório. Deve ser feito o mais completo possível. Uma forma eficaz de se elaborar o relatório é por meio da apresentação de gráficos e comentários pertinentes a cada um deles, porque também enche de gráfico, aí faz uma apresentação em PowerPoint para todo mundo, ninguém entendendo por que aqueles gráficos estão lá, e não se diz o que aqueles gráficos significam. Então você tem que ter os gráficos, e os gráficos têm que complementar ou contribuir para que quem está escutando essa apresentação ganhe de alguma forma. Ganhe respeito, ganhe entendimento, ou seja, não é só simplesmente fazer, tabular, criar gráfico e disponibilizar ou apresentar de uma forma aleatória e improdutiva. Além de você escolher, saber para quem mostrar e também dizer e interpretar cada gráfico daquele. Por último, isso gera o quê? O índice de satisfação geral. Porque aí, historicamente, você vai fazendo periodicamente, aí você vai gerar uma sequência histórica de pesquisa que vai ser o índice geral de satisfação. Cada ano ou cada período, esse seu índice, né, tem que ir melhorando. Sua empresa está evoluindo, está crescendo. Se ela diminui ou permanece, você tem que rever seus procedimentos e melhorar. Então, o índice de satisfação geral, número que representa o resultado geral referente
para a comparação, resultado a longo prazo, para você ver se sua empresa no longo prazo está indo bem, certo? E aí nós terminamos o conteúdo. Espero que eu não tenha falado muito rápido, mas pelo menos é vídeo, né? Você pode assistir mais uma vez. Espero que tudo que a gente falou aqui vocês estejam prestando atenção, estejam assistindo. Podem assistir também, né, depois, porque vai ficar disponível aqui. E principal, espero que tenha aqui amanhã, quando vocês estiverem na prova, o que a gente falou aqui contribui de algum jeito para vocês terem sucesso nessa prova. Então, espero que tenha ficado legal, espero que tenha contribuído, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado tão chato. Quero que vocês me digam isso aqui nos comentários. Se tá legal, se a gente pode continuar assim. Me diga aí, dê um feedback. Comente alguma coisa, além de show legal. Diga-se mais ou menos o que vocês acharam de hoje, para eu poder me estimular, já que a gente tá falando aqui sobre clima organizacional, né? Me falem aí para ver se eu me motivo mais e mais e consiga motivar vocês também a continuarem nessa empreitada que é se formar num curso superior. Então, gente, beleza? Espero que tenha sido legal, espero que tenham gostado e até a próxima.